ao nosso estudo de Israel em jornada pelo deserto. E nós hoje estaremos falando sobre um lugar chamado Keilat. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo 33. Números, capítulo 33, versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor. Estamos no estudo sobre Israel em jornada pelo deserto. Números capítulo 33, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. E partiram de Rissa e acamparam-se em Keilat. Meus queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para este acampamento chamado Keilat, nós vemos esta palavra Keilat. A pronúncia em hebreu é Keilat ou Kelata. Em Keilat se julgou ali a soberba, se julgou ali a presunção. Keilat quer dizer assembleia ou uma assembleia. Meus queridos, abramos esta temática tão dedicada, com temor. Em Números capítulo 16, ali nós vemos em algumas das jornadas de Israel no deserto, em certos locais que eles transitavam, já havia outros habitantes e havia também regiões que já possuíam nomes. Porém, em determinados pontos era apenas deserto, e o nome dado ao lugar era concernente à experiência que acontecera, a experiência que se teve ali. E precisamente este lugar de nome Keilat é um nome que sintetiza ou que aconteceu neste lugar. Esse termo Keilat, ele significa uma assembleia, mas uma assembleia desordenada. E existente também uma outra jornada um pouco mais à frente, conhecida como Maquelote, que é oriunda igualmente das mesmas raízes que Keilat. Além do mais, na Septuaginta se refere a esta como Maquelat ou Maquelote. A outra que significa assembleia, mas uma assembleia desordenada, de motim. É a mesma palavra que se encontra no Novo Testamento e que se traduz simplesmente igreja ou eclésia, Mas no entanto, a palavra eclésia não é oriunda do Novo Testamento. Entendeu? Senão que foi adotada pelo mestre do amor, Jesus, lá do grego, koiné, tendo o significado de chamados para fora. Porque na época as pessoas se reuniam, As pessoas se reuniam formando uma assembleia na cidade. E na época dos gregos, eles tinham esse tipo de reunião, independente se era legal ou se era uma revolução. Todas as reuniões
eram consideradas eclésia, né? Da palavra grego, do grego, né? E da mesma natureza que a reunião dos salvos na pessoa do verbo divino, as reuniões para adorar a outros deuses também era chamado de assembleia ou quilata. E é por esse motivo este lugar passou a ser chamado de Keilat, para recordar o povo que naquela ocasião o ajuntamento foi para se rebelar contra o Todo-Poderoso. Quando nós falamos sobre esse Keilat, nós temos algo interessante, meus queridos irmãos, sobre a rebelião. Corá lidera uma rebelião. Quando nós olhamos para a Bíblia, em Números capítulo 16, versículo 3, a Bíblia, ela é muito clara, quando ela nos faz referência a esse versículo, que diz bem assim: e eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, eles disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Meus queridos, os amados irmãos que estão nos acompanhando neste momento, o levita chamado Corá, primo, irmão de Moisés e de Arão, teve a exclusividade de presenciar, olha só, em primeira mão, evidências extraordinárias do poder miraculoso da glória do Criador do universo, em vista do que já tinha testemunhado através dos anos. Corá, ele acumulava numerosos indícios para discernir que o mestre dos mestres, embora atuasse com misericórdia com o seu povo, não admitiria, em hipótese alguma, qualquer tipo de rebelião. Corá, ele já conhecia o Deus que estava guiando o povo de Israel pelo deserto. Agora eu vejo algo interessante, meus queridos irmãos, muito menos qualquer tipo de violação deliberada da lei. Esse levita chamado Corá, que nós estamos aqui acompanhando nesse estudo, ele vivia descontente com a sua sorte e desejava vaidosamente senhorar-se ou senhorear-se de um ofício ao qual ele não tinha direito. E com o passar do tempo, a Bíblia nos esclarece a insatisfação. A insatisfação só foi piorando e começou a florescer entre os hebreus. Ele era uma pessoa que tinha certa influência. Ele era um homem de uns 80 anos de idade aproximadamente. Talvez equivocadamente foi furtado pelo espírito de descontentamento. E através do tempo, meus queridos irmãos, veio a se tornar líder de uma congregação. Não, ele veio a se tornar líder de uma rebelião, ombreado pelos Rubenitas, Datã, Abirão e On, e mais 250 maiorais israelitas. A Bíblia nos ensina sobre isso. E ainda para se levantar contra a autoridade delegada pelo comandante celestial. Se levantar contra seus primos, Moisés e Arão.
Corá, um homem preso dentro de uma alma morta, ele teve a audácia, igreja, de erroneamente declarar que Moisés e Arão haviam apoderados de forma arbitrária de uma posição acima de uma congregação de pessoas iguais, julgando que todos eram santos como eles. Em outras palavras, o que eu quero dizer, todos tinham o mesmo grau de intimidade com o Altíssimo. Eles estavam completamente errados. E eu vou explicar para a igreja por que eles estavam completamente errados. Nós não devemos trocar aqui os fatos. O chamado para ser santo é muito diferente, querida igreja, de ser santo. Alguém escolhido. Todo líder sincero salienta a obrigação dos santos viverem em santidade de vida. Para quê? Para usufruírem de plena comunhão com o santo Nazareno. Já por outro lado, os livres falsários adoram oportunizar e libertinagem e turvam seus olhos para o esbraseante pecado. Mediocrizam a graça divina, articulam e afoitezam a santidade real. Meus queridos irmãos que nos acompanham neste momento, a argumentação, incriminação daqueles rebeldes, liderados por Corá, era o suposto apoderamento do poder por parte de Moisés e Arão. É inacreditável constatar que, apesar de inúmeras evidências miraculosas ou milagrosas, refutáveis, da manifestação do grandioso poder de Deus através de Moisés, como, por exemplo, as pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho e etc., esse povo ainda pudesse contestar a liderança e a autoridade desses dois notáveis servos de Deus, chamados Moisés e Arão. E é interessante que é visível aqui que Moisés é alvo por parte de alguns. Moisés foi alvo por parte de alguns de uma inveja indomável. Enfim, porque tinham que ser Moisés a personagem principal desse script? Afinal de contas, quem era este protagonista? Meus queridos, das águas do rio Nilo, ele foi levado ao palácio de Faraó, sendo desde então criado na corte real. Mas esse menino, pelo decreto de Faraó, era para estar morto. Agora, já na idade adulta, a Bíblia nos informa, com 40 anos de idade, ele desertou para uma terra longínqua e estranha. E lá a Bíblia diz que ele permaneceu por outros 40 anos. Agora alguém poderia questionar, após todo esse tempo, ele retorna a seu novo lar para tornar o libertador sobre o povo eleito? Essa pergunta acontece sempre. E é o mesmo velho e recorrente contexto. Antigamente, ou antiguidade é cargo, precisamos acatar. Acabou de chegar, já está sentando na janela. Quantas vezes pessoas se levantam contra líderes, contra lideranças, com inveja? Mas eu estou aqui há tantos anos, não me reconheceram, mas eu estou aqui há tanto tempo, mas eu faço isso, eu faço aquilo. E agora chega Moisés no Egito, agora chega Moisés dizendo: Deus mandou, Deus falou, e eu serei com a tua boca. E se alguém perguntar quem te enviou, diga que o eu sou te enviou.
E aí começa o questionamento. Começa o questionamento, meus queridos irmãos. Nós necessitamos aprender, entender que não interessa se o líder é oriundo da terra ou imigrante. Precisamos entender o que de fato conta é se ele tem qualificação para tal ofício. Nós vemos nesses últimos dias muitos querendo ser, querendo ter, mas poucos querendo se qualificar para tal ofício. A Bíblia mesmo diz que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. E é na escolha que muitos começam a se levantar, a questionar, a pedir por quê. Somos do mesmo, fazemos a mesma coisa. E por que ele, e por que ela, e por que esses não? No caso eclesiástico, se ele deveras tem chamado para executar a liderança imposta pelo Senhor da vida, de repente, de face com uma bizarra rebelião, agora Moisés apela para a única e certeira alternativa. Qualquer alternativa que Moisés tinha: entregar ao Criador, entregar a Deus, entregar o nosso árbitro supremo. A questão em pauta: o que está acontecendo, Moisés? O povo está questionando o meu chamado, o povo está questionando a minha liderança. Moisés determinou dia, hora e local para o enfrentamento do bem e o enfrentamento do mal. E quem chancelaria a liderança apropriada seria o próprio Deus. Agora nós vemos os dois lados haveriam de se apresentarem perante o arquiteto celestial com seus incensários acesos. Moisés, a Bíblia diz, Moisés com o fogo extraído do altar. E os rebelde não extrai fogo do altar. Rebelde não consegue fazer o que Deus manda da forma certa. Então nós vemos rebeldes com fogo estranho. Nesses últimos dias nós vemos pessoas rebeldes dentro da igreja contra a liderança, contra a igreja, e nós vemos eles com tal fogo. Mas eu pergunto para você, querido irmão e querida irmã, da onde está sendo extraído esse fogo? Moisés estava com o fogo extraído do altar, e os rebeldes com o fogo estranho. Então o grande líder Moisés adverte que se algo de anormal viesse a suceder, se algum fenômeno desconhecido acontecesse ali, conduzindo os rebeldes pelo nariz à sepultura, então todos testemunhariam que a sua liderança era verdadeira e a dos demais rebeldes. Quando nós vemos a Bíblia dizendo em Números capítulo 16, olha só o que a Bíblia diz, acompanha lá conosco. Números 16, versículo 29 até o 30. Ali a Bíblia é bem clara. Quando ali Deus fala aqui, ó, Números 16, versículo 29, diz bem assim: se esses morrerem como morreram todos os homens, e se forem visitados como se visita todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, eita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens iraram ao Senhor. Olha só que interessante, meus queridos irmãos. Olha só que interessante. Talvez você não tinha parado para prestar atenção ainda, mas os agitadores
Eles não expressaram qualquer tipo de disposição para dialogar e nunca estiveram prontos a oferecer o colo ao jugo. Apenas revelaram o que é peculiar de qualquer insubmisso. O que eles revelaram ali, pastor? Esses agitadores revelaram o comportamento que é atribuído a pessoas insubmissas, que é culpar a liderança de não proporcionar ao povo uma qualidade de vida satisfatória, que é condenar os líderes de posse indevida do poder, sem a chancela do povo. Meus queridos irmãos, quando Deus chama, quando Deus levanta, quando Deus direciona e envia, Deus não precisa de A, B e C para provar. Criminar as autoridades ou suas autoridades de defraudarem os mais carentes. É incrível, igreja, como o homem mais manso da terra, Moisés, ele tem sua paciência vaporizada e desabafa sua inquietação com Deus. Agora nós podemos observar de novo o Criador da vida com a sua paciência, nada convencional. E Moisés agora procura a todo custo aplacar a sua indignação novamente. Perante tanta insolência e rebeldia, Deus, o arbítrio do Altíssimo era exterminar por completo toda a congregação. De imediato Deus queria exterminar. Já não era a primeira vez. Nós vemos a Bíblia dizendo aqui, conforme os acontecimentos, não era a primeira vez, e sim a terceira vez que presenciamos aqui Deus, o autor da vida, espelhando esse anseio de que eliminar o seu povo. E foi sensibilizado por Moisés novamente. Mais uma vez, aquele que governa as ondas do mar cedeu e esperou a separação física entre os rebeldes e o excedente da comunidade. Corá, juntamente com os demais levitas, eles tinham sido imensamente privilegiados. Como que eles tinham privilegiados, pastor? Sido privilegiados ao serem selecionados entre os demais israelitas para auxiliarem no santuário. É um privilégio você estar a serviço, é um privilégio você estar ali sendo útil ao santuário da casa do Senhor. E nós vemos que a função desses homens era algo irrelevante ou desprezível. Era algo muito respeitável. Por esse motivo, nós vemos Moisés, ele manifestava então quanto Corá ocupava a honra e a dignidade que Deus havia agraciado aos levitas. Em sua insanidade insurreta contra o arcanjo de Deus, Corá e seu séquito marcaram oposição ao seu Deus, sem nunca expressarem qualquer sabor de remorso. Eles não se levantaram contra a liderança, mas eles se levantaram contra o próprio Deus, porque foi Deus que escolheu a liderança, foi Deus que colocou Moisés, foi Deus que enviou Moisés. O que tramavam era uma coisa fora de sério e sem nenhuma justificativa. Olha só, queridos, Arão não legislou em causa própria,
se firmando como sumo sacerdote. Por quê? Porque foi o próprio Redentor que o designou para tal tarefa. Foi Deus que separou Arão para tal tarefa. Foi Deus que separou Moisés para tal tarefa. Foi Deus que colocou eles ali. Agora nós vemos Corá se levantando contra essa separação. As sábias e pedagógicas palavras por parte de Moisés, no entanto, chicotearam os ouvidos de mercadores. Na manhã do dia seguinte, nós vemos aqui Corá com mais de 250, ali com mais 250 maiorais, estavam dispostos a apedrejar o sol, no caso, e perigosamente tomaram posição diante da entrada do pátio do tabernáculo, com intenção de oferecer incenso. Corá não estava sozinho. Corá, ele incentivou. Corá, ele contaminou a mais 250 maiorais. E Deus teve que entrar com uma ação imediata. O Todo-Poderoso fez a terra abrir a boca e tragar aqui Corá, tragar sua família, seus seguidores e todos os bens que possuíam. Todos mergulharam vivos à sepultura, sendo trancafiados pela terra. Quando nós olhamos Corá, a Bíblia dizendo em Números 16, versículo 31 a 33, a Bíblia diz que aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fenderam. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá, ou que eram liderados pelo rebelde, a todos os seus bens também, e eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo. Meus queridos irmãos, os céus despejaram fogo, consumindo 250 que ofereciam incenso. Quantos estão hoje oferecendo incenso, ou oferecendo adoração, ou oferecendo culto, ou oferecendo ali, mas estão em ato de rebelião? Em toda essa loucura, nós presenciamos os filhos do desalmado Corá, fora dessa demência. Eles não compactuaram com seu pai nessa fria rebelião. Mas o pai está liderando, mas o filho não precisa ir atrás da rebelião do pai. Eles demonstraram contentamento em poder servir como assistente dos sacerdotes, e por esse motivo tiveram suas vidas poupadas. Eles se contentaram com o que foi colocado para eles fazer. Eles se contentaram com o que foi dado para eles fazer. Mas o seu pai Corá não. O seu pai Corá começou a questionar. O seu pai Corá começou a dividir. O seu pai Corá começou a influenciar o povo a se levantar contra Moisés e Arão, e também contra Deus. Como que se a tragédia ocorrida não fosse bastante para persuadir a congregação, ele também teve a audácia de murmurar contra os seus líderes, depositando a culpa da matança sobre eles. E pela quarta vez, a ira divina recai sobre o acampamento para exterminar todo este povo ingrato. E nós temos o registro, meus queridos irmãos, nós temos o registro de 14.700 murmuradores que foram dizimados pela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Se não fosse a iniciativa de Moisés, eles em decretar que Arão fizesse proposição pelo povo,
com certeza toda a congregação haveria sido eliminada. A verdade nua e crua, meus queridos irmãos, que estão nos ouvindo nesse momento. Desde que o veredito divino foi anunciado, que os de 20 anos para cima, com exceção de Josué e Caleb, nós já aprendemos em alguns estudos aí atrás, desde que esse veredito foi anunciado, que os de 20 anos para cima, com exceção a de Josué e Caleb, não pisariam na terra prometida. O que acontece aqui? Naquela época, que os 10 espias trouxeram um relatório negativo, a congregação, a partir dali, se tornou inclinada à rebeldia. E fazendo uma análise para os dias atuais, para os nossos dias, observamos que em toda a igreja, olha você que está nos ouvindo aí do outro lado, nós podemos observar que hoje em toda a igreja, você encontrará basicamente 3 coisas. Anota aí. Você vai encontrar um líder, você vai encontrar liderados e você vai encontrar insubordinados. Na biografia do povo hebreu, desheredamos inúmeros insubordinados. Entre os tais, Corá, um ser de coração fúnebre, que assinou muito a história, assinalou ali a história de Israel, e que foi capaz de tirar Deus do sério. Se você, meu nobre, meu querido irmão que está nos ouvindo, que amado ouvinte, que detém o ministério, ou qualquer atividade que tenha convicção que você encontrará, você que tem algo de Deus, um chamado de Deus, um ministério de Deus, você pode ter a convicção que você vai encontrar, até mesmo em seu círculo pessoal, em seu círculo de amizade, insubordinados, que se apresentarão para trazer prejuízo e desgraça à sua vida. É curioso que os corás da vida que se levantam na igreja jamais compareceram sozinhos. Eles sempre estarão facciosos e se apresentam sempre em grupos menores, como víboras, soltas suas línguas peçonhentas para falar mal da liderança, mal do pastor, mal dos irmãos, mal da igreja. Em sua epístola nós vemos, meus queridos irmãos, Tiago, ele menciona que esta sabedoria é terrena, esta sabedoria é animal, esta sabedoria é diabólica. E na maioria das vezes esses irmãos, causadores de intrigas no seio da igreja, a igreja de Deus, o Deus vivo, são parceiros de pessoas importantes na congregação, e até mesmo de lideranças, assim como Corá, que se infiltrou com pessoas importantes de Israel, e os envenenou a se rebelarem contra Moisés. Meus queridos irmãos, a Bíblia é clara, a Bíblia ela nos revela, Corá ele devia ter nascido de princípios irregulares, com certeza, pois ele vivia irado ou irritado. Ele estava insatisfeito por ter deixado o Egito, porque ele acreditava ter tudo o que necessitava lá. Ele sofria de amnésia.
porque ele desconhecia, ele já tinha esquecido as senzalas, ele sofria de amnésia com certeza, porque ele já tinha esquecido as chibatadas lá no Egito, a escravidão lá no Egito, e não estava enxergando o que Deus fazia por eles ali no deserto, através da liderança de Moisés. Esse tipo de gente, meus queridos irmãos, que frequenta igrejas e não possui uma estreita intimidade com Deus, o Pai amoroso, antes vivem presos aos costumes, aos contextos mundanos, se diplomaram em subordinação, têm opiniões injustas e as protegem de dentes cerrados, mesmo cientes do erro. Pregoeiros da desgraça gritam a céu aberto que o pastor não é homem de Deus para ser o anjo da igreja. Todo líder procura identificar essa escória, e por isso precisa estar prevenido para desfazer esta obra diabólica causada pelos corais da igreja nesses últimos dias. É abominável uma pessoa se revoltar contra a ordem que Deus, os santos dos santos, firmou e introduziu, produzindo dividir o rebanho do meio Salvador. O caminho para uma rebelião tem o seu início com a falta de contentamento, e partindo deste cálculo nasce o ceticismo, começam as reclamações contra tudo e contra todos, depois brota a raiz de amargura e ressentimento, segundo, ali, por último, por uma rebelião e hostilidade. Toda assembleia que professa a mesma fé deve viver reunida em nome do Mestre do amor, em um ambiente aceitando o senhorio do ilustre Salvador e reconhecendo o senhorio do Espírito Santo, sujeitando incondicionalmente a autoridade exclusiva da palavra de Deus encerrada na Bíblia. Com esta base é formada, pastor, uma igreja séria. Com essa base é formada uma igreja comprometida. Com essa base é formada obreiros leais, obreiros comprometidos com a obra, homens e mulheres comprometidos com o reino e não com rebelião, sendo concedido dons espirituais eficientes para a edificação dos seus membros, segundo os ensinamentos sagrados, a palavra de Deus. Um líder nunca é chamado e eleito pelo rebanho, mas pelo bom pastor da nossa alma. A igreja, ela é regida pelo Espírito Santo. É Ele que aliança os seus membros para que cada um faça a sua parte conforme lhes é concebido. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que os líderes aprovados pelo Senhor da seara, eles sempre serão reconhecidos pela sua maturidade espiritual, sua sabedoria no ensino e no pastoreio e no esmero ao serviço na obra. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 4: ninguém toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como ocorreu com Abraão, com Arão. Da mesma forma, meus queridos, os servos de Deus são selecionados, são chamados por Ele. Jamais nós devemos impor nossa vontade sem a sua permissão. Jamais. Na atualidade, por diversas vezes, nós contemplamos igrejas sendo alvo de inveja, igrejas sendo alvo de ambição por parte de alguns
contrários. Alguns hoje nem acreditam mais no poder do Espírito Santo, no batismo ao Espírito Santo. E essa insatisfação resulta em rebelião contra a sua liderança, no estilo Corá. Mas todo bom cristão, o cristão verdadeiro, o obreiro verdadeiro, o líder verdadeiro, ele tem a responsabilidade de orar por eles. Orar pelos seus líderes, reconhecer o seu encargo, obedecê-lo, estimá-lo, honrá-lo, ajudá-lo financeiramente e ter confiança neles. Caso contrário, você estará depositando a tua confiança em um Corá da vida, que vai botar você dentro de um buraco, vai botar você numa fria. Quilat, lugar de presunção. Lugar de presunção. Quando nós olhamos para Quilat, meus queridos irmãos, olhando para esse contexto, nós vemos o rei Davi, ele denomina os pecados de presunção de grande transgressão. A presunção é ainda associado como orgulho no seu mais severo grau, vaidade ou soberba. Sabendo da gravidade desse pecado, é que o salmista, ele orava por uma libertação completa dessa mácula. O salmista, ele pedia uma libertação completa. Ela se camufla no caráter de uma pessoa, se manifesta no comportamento, nos mergulhando no mais fero cativeiro. A presunção, meus queridos irmãos, presunção é confiar por demais em mim mesmo, me achando o máximo. Quando nós olhamos para o profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 5, a Bíblia é bem clara, quando diz: que dizem, fica onde estás, e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaças no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Pretensiosamente é afirmar ser super santo. Mas, no entanto, meus queridos, nos momentos sociais, no trabalho, em casa, na devolução dos dízimos, nossa postura não é nada cristã, contradizendo as exigências de santidade. O fariseu e o publicano projetam os dois grandes grupos que dividem a igreja na atualidade. A presunção e a soberba são encaradas entre os defeitos de caráter mais acentuados. E é encontrado na raiz da presunção o pecado do orgulho. Em determinada ocasião, um escritor, ele relatou que o orgulho é tão enraizado em nós por causa do pecado original, que só morre meia hora depois que o dono morreu. Interessante. Tiago, ele distende dos caminhos, testemunhando que o nosso próprio orgulho é capaz de criar distúrbio de proporções catastróficas. E é incrível, o incrível é pensar que existem pessoas que têm orgulho de se orgulhar. Aqui ele se refere ao pecado da presunção contra o mestre da nossa existência. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 16, Tiago ele fala bem assim, mas agora vos gloriais em vossas presunções,
toda glória tal como está é maligna. É um pecado rotineiro. Somos atingidos por esse mal sem qualquer aviso. E às vezes nem notamos que somos alvejados. É a postura topetuda que quer encobrir-se com penas de pavão, feita orgulhosamente, ou mesmo em silêncio, que se aconselha a traçar meu próprio destino, me conduzindo a fazer minhas próprias escolhas, definir onde e quando eu posso elaborar a minha própria vereda da vida. A presunção me constrange de maneira imprudente a viver sem o pensamento racional, de que a cada respiração que eu nutro vem como uma dádiva do autor da vida. Meus queridos, essa maldita expressão de vaidade me faz acreditar que nada poderá obstruir o meu caminho de projetos e ambição. Presunção é tirana. Presunção julga-se entre estrela. Julga-se quando não passa de um pirilampo, um vagalume, mas se acha estrela. Procura sempre seduzir aqueles que são sinceros e valentes, que anelam realizar alguma coisa para o mestre do amor. De modo que, no arsenal do ancião do inferno, o próprio Satanás possivelmente está. Essa é uma das mais destemidas, sendo usada para tentar fazer o verbo divino pecar, a presunção. Quando Jesus, ele foi conduzido ao pináculo do templo, lá em Mateus capítulo 4, se não me falha a memória, 4 e 5, que se elevava aproximadamente 57 metros acima do desfiladeiro de Kidron. Foi nesse local que Satanás tentou o mestre dos mestres a se tornar um presunçoso e falhar em sua missão. A Bíblia diz em Mateus 4, versículo 5: então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Eu tive a oportunidade de visitar esse local pessoalmente, e durante esse percurso pude contemplar e refletir sobre esse episódio atormentador que o doce Nazareno teve que enfrentar no alto daquela misteriosa montanha de parede de escarpadas pedras. O inimigo tentou sequestrar a atenção de Jesus, e se ele cedesse, saltasse, seu salvamento com certeza seria um milagre, um atalho para a fama. Porém, concernente a isso, o Pai amoroso não relatou nada, e por isso o unigênito do Pai não se arriscou a atuar sem seu consentimento. Meus queridos, procurar tentar e provar o doador da vida são duas vertentes muito diferentes. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, Deus não estava sendo tentado, mas provado. Já no caso dos egípcios, eles agiram exatamente da mesma forma e foram sepultados no fundo do oceano por sua presunção. Aonde está a diferença? Aonde está a diferença então entre o povo de Israel e o exército do Egito, que ambos passaram pelo mesmo local? No caso de Israel, se nós olharmos, ele foi convidado por Deus, convidado pelo magnífico Senhor a enfrentar o mar. Por outro lado, olha só, presta atenção vocês que estão nos assistindo. Por outro lado, os
os egípcios não foram bem-vindos. De um lado vemos a fé de um povo, de um outro lado vemos a presunção. Os presunçosos não são bem-vindos. Quem não tem fé não é bem-vindo. Vivemos tão equivocados em relação ao reino de Deus e quanto ao seu querer para as nossas vidas, que desejamos uma intimidade e um relacionamento com Ele segundo os nossos próprios olhos, pensando que Deus, o arquiteto da nossa alma, é obrigado a nos favorecer tudo. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Os presunçosos ficarão no mar, serão engolidos pela terra. E quando eu olho aqui para esse estudo, e quando não nos sentimos realizados, nós vemos a frustração abotoa nossos olhos, povoa de trevas o nosso espírito, e ficamos sem entender os seus desígnios. Somos presunçosos por natureza, pois acreditamos que o Santo dos Santos tem o dever de quê? De responder aos nossos apelos, concretizar os nossos planos, desejos que cimentamos em nossos corações. Agimos com presunção e nós passamos a espancar a luz quando calculamos que o Rei Eterno não compreende o que anelamos. E em vez de viabilizar o que projetamos, uma vez que os nossos olhos é algo fantástico, nossos planos são frustrados, deixando de serem consumados segundo os nossos desejos. E ainda vê que quando fraquejamos e atuamos dessa forma, é tão interessante, estamos na verdade convictos de que a existência do nosso nobre Salvador é apenas e exclusiva para satisfazer os nossos caprichos. Pessoas hoje seguem a Jesus não pelo que Ele é, mas pelo que Ele dá. E essa é a maneira errada de nós servirmos a Deus. Essa é a maneira errada de nós confiarmos em Deus, de nós seguirmos a Deus. Essa conduta vem revelar o posicionamento de alguém que ama cortejar popularidade, de alguém que deseja ter trancado como reizinho, que não está preocupado de fato em conhecer o bom pastor, e muito menos a sua vontade. Essa insatisfação, meus queridos, é própria daqueles filhos mimados, daqueles filhos egoístas, e que não estão caminhando para a maturidade. Até quando, meus queridos? Até quando nós viveremos segundo essa crença e permitiremos que o inimigo aflige ou infiltre em nossas almas preceitos condenáveis? Eu faço essa pergunta para você: até quando seremos egocêntricos, buscando os nossos próprios apegos e esquemas, e não nos prostraremos à vontade do bendito Redentor? Até quando seremos presunçosos? Até quando deixaremos de discernir que tudo que sucede em torno de nós, até mesmo as tribulações e frustrações, concorrem para aproximar da maturidade espiritual, para que sejamos a expressão do doador da vida neste mundo? Até quando? Meus queridos irmãos, a presunção é algo que tem prejudicado muitos nesses últimos dias, assim como prejudicou aqueles que se levantaram contra
Moisés e Arão lá no deserto. Outra coisa que nós aprendemos também em Gilead. Em Gilead nós vemos um lugar de soberba. Lugar de soberba, pastor. A soberba também é um pecado que inúmeros cristãos pensam não ter em suas vidas. Por acreditarem que ela tem um nariz empinado, né? Ser áspero com as pessoas, ou imaginar que é superior aos demais. Isso tudo é sinônimo de soberba. Porém, esse pecado não se resume a só isso. Soberba, ele nos agride além do que poderamos, empobrecendo o nosso espírito. Não se sujeitar aos deleites do Criador não é apenas sair por aí digladiando com o Todo-Poderoso, não. Ou desertar da igreja pelo fato de perder o emprego, não. É também o murmurar perante cada detalhe que nos chateia ao longo do dia. Meu querido amigo, meu querido irmão, tudo o que desenrola no nosso roteiro tem sido redigido antes mesmo da fundação do mundo. Tudo o que vivenciamos por deliberado pelo doador da vida, que sabe o que é melhor para nós. Quando nos queixamos por valores tão pequeninos, tão pequenos, como ir ao banco, enfrentar uma longa fila ou perder um ônibus, não entendemos e deixamos de confiar no Senhor. Ele sempre sabe o que é melhor para os seus filhos. Agora, postular com arrogância envolve uma prescrição legal do coração, de empregar todas as nossas ações, projetos, na presença do Mestre de nossa alma, muito antes de concretizar. Quando nós vemos isso, qualquer um que detalha um coração servil e enamorado pelo garboso Salvador, ele pede a sua aprovação antes de fazer qualquer coisa. Suplica por soberania e sabedoria. Todas as vezes que necessita falar, e humildemente reconhece a soberania do Altíssimo. Meus queridos, quando olhamos para o pecado da soberba, o pecado ele escraviza a consciência e nos conduz à imbecilidade de não colocarmos nossa confiança e objetivos perante aquele que é sabedor de todas as coisas. Lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, a Bíblia é bem clara quando diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Uma das piores coisas que existe é a pessoa soberba, arrogante, encrenqueira, rixosa e que vive reclamando e falando mal do seu próximo. Há pessoas que são tão arrogantes que só sabem olhar para o seu próximo por cima, esquecendo de que o Mestre dos Mestres nos ensinou a humildade, o amor, a mansidão. E esses indivíduos, na verdade, nunca passaram por uma conversão genuína, nem tampouco gozarão do reino dos céus, porque tem soberba em seus corações, presunção em seu coração. O Mestre do amor, além de resistir os soberbos e arrogantes, ele não divide a sua glória com ninguém. Existem os que amam a fama, serem seguidos, aclamados, venerados, e se deslumbram por plateias, se sentindo o máximo. Já outros ainda adoram a popularidade, os holofotes, ser vistos e admirados por eles. Não estão nem aí em pisotear os demais para conseguirem o que querem. Os arrogantes,
Eles têm prazer de pisar nos mais simples. Eles gostam de escarnecer e humilhar os outros. E mais uma vez, esquece de que o nobre Salvador resiste aos soberbos. A Bíblia é clara quando diz: ele exalta os humildes, mas resiste ou abate os soberbos. Esse tipo de pessoa nunca chega a lugar algum, pois o que humilha, um dia ele será humilhado. Todo soberbo e arrogante também detém outros defeitos. Que defeito eles detêm ainda, pastor? Eles detêm, eles são falsos. Seu beijo é venenoso e mortal. O seu elogio é destruidor. O mal de tudo isso é que a soberba não sai com oração. É preciso renunciá-la. Renuncia a soberba. Não deixa a soberba te contaminar. O Senhor da vida tem os seus métodos para fazer com que o homem abandone a sua soberba, levando-o para ser provado no seu deserto privado. A oração de um soberbo e arrogante é rejeitada pelo Senhor. Porém, Ele autoriza que o seu Santo Espírito revela para ele o caminho da humilhação, reconhecendo que para ser grande é necessário primeiro tornar-se pequeno. Aleluia! É necessário primeiro tornar-se pequeno. E como eu posso saber, pastor, se tenho um coração soberbo? Se eu sou como aqueles que se orgulham de dizer que não levam desaforos para casa, e que dizem comigo é assim, quando quero falar não mando recado, e o que quero dizer digo na lata, dou a quem doer, pois sou verdadeiro. Se eu ajo assim, então você é soberbo. Se a nossa verdade magoa, machuca as pessoas, se não conseguimos exortar em amor, não há bênção nisso, então é melhor ficarmos quietos, medicar primeiro o nosso coração, só depois falar e exortar aos demais, sempre em amor, lembrando que a verdade não pode ser negociada. Tem muitas pessoas hoje que por ouvir a verdade dizem que não estão ouvindo a palavra amor. Não, a palavra amor está inclusa na verdade. O Santo Nazareno foi a pessoa que mais levou ofensas para casa. Quantas vezes quiseram machucá-lo, humilhá-lo, porém ele mansamente seguiu o seu caminho. Ele sempre soube que contestar com corações altivos não o edificaria em nada. A Bíblia nos ensina isso. Portanto, o que presenciamos atualmente são mercadores do Evangelho, ensinando as pessoas que elas não necessitam passar por humilhações e nem sofrer por amor a Cristo da cruz. E é por isso que tristemente e de olhos lacrimados nós contemplamos igrejas espalhadas por todos os lados, de diversas cores e modelos. No entanto, quando procuramos por esses cristãos durante a semana, não conseguimos encontrá-los. Basta um descuido com o semáforo aberto para que todos buzinem, gritem loucamente seus desafetos. O orgulho e a espada pontiaguda que fere o espadachim, e da mesma forma o inimigo orgulhoso. A Bíblia diz em Provérbios 28 e 25: o orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Meus queridos irmãos, os que confiam no Senhor prosperará. Eu convido você a não fazer parte desse grupo. Eu convido você a não dar ouvido para Coré. Eu convido você a não fazer parte dos 250. Mas pastor, se eu não fazer parte da maioria, eu vou ficar com a minoria não vai ser engolida pela terra, por causa da murmuração
murmuração. A minoria está com o chamado, a minoria está com o ID. Eu convido você a abrir os olhos para a palavra da verdade e deixar de dar ouvido a espíritos de Corá. Nesses últimos dias, que tem se levantado, que tem causado muito mal. Aqueles que estão trabalhando para a obra do Senhor com seriedade, trabalhando para a obra do Senhor com a verdade. Mas muitos têm se levantado, questionado, murmurado, desejado servir a Deus como o Egito, lá, da maneira do Egito. Mas eu convido você, faça que nem os filhos de Corá, não se envolva nisso. Não se envolva nisso. Porque a palavra do Moisés, naquela época, ela foi certeira. Ela foi direto do céu. Se Deus fazer algo diferente aqui, é porque o Senhor está conosco e não com os rebeldes. Que nós possamos aprender com esse acampamento que lata. Que nós possamos aprender a nos livrar da presunção, a nos livrar da rebeldia, a nos livrar da soberba e confiar no Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero orar pelas vossas vidas neste momento. Quem sabe você tem sido um líder, um irmão, uma irmã, um pai e uma mãe que tem sofrido com esse tipo de pessoa, com esse comportamento, que tem sofrido com a oposição, com calúnias, com mentiras. Eu quero dizer para você, fica na posição que Deus te colocou. Aquele que o chamou, aquele que começou, ele é fiel para te conduzir até o final. Não dê ouvidos a Corá. Não dê ouvidos àqueles que andam com Corá. Não dê ouvidos a seguidores de Corá. Não dê ouvidos a murmuradores. Não dê ouvido. Fica com a palavra. Fica com a verdade. Fica com a luz. Fica com quem te chamou. Aquele que te chamou, ele é fiel. E ele não faz confusão. Eu quero orar pela tua vida. Amado Deus, eterno Pai, neste momento, Deus, mais uma vez nós aprendemos a Tua palavra, Pai. Através, Senhor, da Tua palavra, nós aprendemos, Senhor, a te servir, Senhor, certos comportamentos, certas atitudes, certos levantes, Deus querido, que assim como aconteceu no povo de Israel, assim pode acontecer em cada um, Senhor. A cada lugar, a cada cidade, a cada país, aonde estiver alguém, Senhor, com o chamado de Ti, Pai, com ali uma missão, Pai, dada por Ti, Deus, também vai haver aqueles que estão insubordinados, aqueles que se levantam, aqueles que estão ali para dividir. Mas Deus querido, Tu és o Deus que toma providência, Tu és o Deus que separa, Tu és o Deus que limpa, Tu és o Deus que guarda, Senhor. Pai querido, abençoa a cada um que está ouvindo esta live. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Salva, Senhor, liberta, cura, Deus, no poder do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Aleluia.